qual refrigerante que você quer? Aí você tinha que dizer, eu quero um Guaraná, eu quero um refrigerante de laranja tal, e falava a marca, né? Que a ideia era que a grande mídia visse que você conhecia a marca. Então, se a Fabíola tem um peso, uma influência, ela falando a marca, aquilo ia atrair, ia fazer com que as pessoas consumissem mais. Então, quando chegou a vez desse vice-prefeito do nosso município, que eu não vou dizer quem é, não sei quem é, enfim. Aí ele pega e diz assim, não, para mim pode ser uma Coca-Cola mesmo. Aí as pessoas olham para ele e dizem, não tem Coca-Cola. Você tem que pedir a marca que você pediu. Ah, então pode ser uma Fanta, tá bom, uma Fanta. Eu botei, e esse inclusive eu tenho um vídeo, né? Eu tenho um vídeo que ficou registrado. Esse você tem até como provar que aconteceu realmente. Tem várias gafes que foram cometidas. Teve um candidato a deputado federal que, numa certa feita, entrou numa pizzaria, era 1h da manhã, eu estava presente, e ele querendo fazer um discurso, né, para todos que estavam presentes lá na pizzaria, não conhecia ninguém. Eu abaixei a cabeça e falei, meu Deus, o que ele vai falar? Ele falou assim, senhores, por favor, nisso vem o garçom para entregar a pizza para a gente. Ele fez o garçom parar no meio do salão, um garçom, um rapaz negro, alto, forte. Ele olha para aquele rapaz e diz assim, até que série você fez, rapaz? Aí o rapaz começa a tremer a bandeja. Eu falei, eu vou sair morto daqui. Hoje eu vivo, eu não saio. Eu não acredito. Porque naquele momento você já imagina, né? Eu já estava me despedindo de todo mundo, já estava até agradecendo a Deus, obrigado, porque 1h da manhã, num lugar extremamente escuro, ele faz um discurso improvisado, aí você imagina. Aí esse candidato a deputado federal, isso foi em 2006, ele diz assim, olha, até que série você fez? Aí o rapaz, fala rapaz, tá bom, com muito custo, rapaz, fez até a 2ª série. Ele falou, tá vendo? Eu prefiro um burro trabalhando do que um engenheiro parado. Aí quando ele falou aquilo, eu abaixei a cabeça e falei, Jesus, ele ofendeu um funcionário da pizzaria. Ele achou que aquele discurso dele ia promover a salva de palmas. Sem o mínimo senso ético. Sem mínimo senso ético. Aí veio todo mundo da pizzaria querendo bater na gente. E aí a gente tenta naquele momento sair da pizzaria, dar um jeito, o que a gente ia fazer. Ficou numa situação extremamente caótica. É por isso que quando eu digo assim, você tem que estar preparado, porque você vai falar. Você é candidato, você fala qualquer besteira... Tudo que você fala é visto, é observado. Você está na vitrine, né? É diferente de quem está no anonimato. Então, assim, são situações que a gente passa realmente confusas e complicadas. Vereador, por exemplo, recentemente agora, disse na Câmara, né? Falou assim, olha, eu mesmo tenho passando nas ruas, tenho visto muito mendigos nas ruas. Imagine se um mendigo desse acorda morto, como é que vai fazer? Né? Então, assim, são algumas situações que a gente queria entender, né? Inclusive, dos vereadores que foi agora licenciado, enfim, eu disse assim, a cultura está encravada embaixo das nossas unhas. Aí eu falei, vereador, eu queria entender o que o senhor quis dizer com esta frase. É um novo adágio popular. Né? O que o senhor quis dizer com esta frase? Então, assim, são coisas que podem ser evitadas, né? O exagero, né? Querer achar que falar demais vai enganar ou vai convencer o eleitor. Né? Olha, antes até de eu perguntar a próxima, você já está anotando essas novas gafes? Não, acho que eu vou parar por aí, porque se eu começar a escrever, vai virar enciclopédia já. Você já tem 1, 2, 3 livros. Enfim. Agora, é bom lembrar que isso não acontece só em Angra, né? A política no Brasil, ela tem essas graças. Tem. Se for por aí, em cada município do país, se alguém pudesse fazer uma jornada de alguns anos e pesquisar, iria encontrar coisas incríveis para serem publicadas. Então, você imagina, só no nosso município, isso custou 2 anos da sua observação, não é? Foi um estudo de campo mesmo, um estudo de pesquisa, né? Eu não sei se vai servir para alguém, mas está lá, o estudo de pesquisa de campo. Olha, é essa a questão. Qual a relevância disso? A sua intenção era envergonhar a política angrense? Em hipótese alguma. Inclusive, tiveram alguns vereadores que fizeram solicitação para que colocassem as gafes deles, né? Não adianta, eu cometi alguma, vê se eu fiz aí alguma gafe e tal. Eu falei assim, não, vereador, eu não vou botar o nome de ninguém, não, fica tranquilo, eu não estou aqui para
ofender. Alguns não pode botar, eu faço questão, assino inclusive um termo de responsabilidade. Falei, não precisa, não há necessidade. O interesse maior não é esse, o interesse maior é apenas fazer com que as pessoas possam rir um pouquinho, mas levando também, não esquecendo, o lado da responsabilidade de quem emite a informação. Né? E é o que você vem dosando no livro A Arte da Oratória Política. Você começa falando dessas gafes, quer dizer, olha o que acontece com pessoas, entre aspas, despreparadas. Ou que em alguns momentos estão despreparadas. E olha como poderia ser melhor, é a segunda parte do livro. Aí é a segunda parte do livro. Aí eu vou dando o encaminhamento. Aí você tem algumas regras. Por exemplo, o look, a questão da roupa, isso fala muito, né? A questão da cromoterapia, né? Isso passa uma mensagem. A cor azul, o preto, por exemplo, em alguns momentos, em algumas ocasiões, não é aconselhado. E aí estou dizendo, eu não sou conselheiro de moda, não é isso não. Eu só estou dizendo em termos de que mensagem você quer passar. Né? Como é que você vai, por exemplo, para uma reunião eclesiástica com um certo tipo de roupa que não combina, com uma mensagem totalmente equivocada. Né? Tinha um vereador que foi, por exemplo, para uma reunião eclesiástica e ele não sabia falar inglês, a mensagem que ele dizia assim, os demônios estão no meu pé, uma coisa assim. A mensagem em inglês, tinha uma frase, né? Então, assim, aquilo não caiu bem, não soou bem, né? Então, existem algumas coisas, palavras que você diz, emite durante reuniões que você está fazendo, que não cai bem, que não é legal para aquele tipo de reunião. Certa vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim, eu sou o que eu sou. O que eu uso no meu ambiente particular, no meu ambiente de entretenimento, de lazer, eu uso também no ambiente de trabalho. Nesse livro você também dá essa dica de que cada ambiente pede um estilo? Cada ambiente pede um estilo. E às vezes não é nada, não é nenhum glamour que você vá utilizar, não, que você vai dizer assim, olha, use isso aqui, tem que ser terno e gravata, não é disso não. Como é que você vai para uma reunião, por exemplo, popular, de terno e gravata? Não tem como. Então, assim, você tem que ir com uma roupa simples, com a sua roupa, ser quem você é realmente. Não adianta você querer usar uma maquiagem de quem você não é. Seja você, seja transparente. Eu acho que é isso que o povo está querendo ver de verdade, tá? Está querendo ouvir. É que o candidato ou o político, quem quer que seja ele mesmo. Não precisa usar maquiagem. Não precisa usar termos elegantes. Não, seja você, educado, simples, ético, né? Mostre para a pessoa que você está conversando, para o seu eleitor em potencial, o que você realmente é, como você é, e aí o seu eleitor vai avaliar. Não adianta querer fazer furilas ou querer jogar confete em tudo quanto é lugar que você caminha ou anda, achando que você está criando aí uma imagem positiva e às vezes é negativa. Isso aí é curioso. Muitas vezes eu já ouvi pessoas, né, na cidade, na massa, a gente tem um contato com o povo, com a dona de casa, com as pessoas no supermercado. Eu convivo e falo com essas pessoas. E certa vez, aconteceu algumas vezes, mas uma pessoa disse o seguinte, Fabiola, parece às vezes que político X ou Y não é ele mesmo, ele é o que a assessoria dele dita. E aí ele comete alguns erros que mostra que ele está numa encenação política. Você quer ver uma coisa? Eu estava na Rua do Comércio esses dias. Esse político não me viu, esse vereador não me viu. Se visse, ele ficaria... Não, ele não viu, não me viu. Esse vereador, ele tem um tipo de comportamento. Aí veio um carro e quase o atropelou. Então, assim, é na hora da raiva que você vai conhecer o camarada, né? Ele mostrou dedo, ele xingou, ele foi e fez o escarcéu. Né? E ocupa ele é um vereador. Pois é. Assim, aí você vai dizer, mas é um humano, é um ser humano, concordo. Né? Mas se você faz um discurso, você tem que resolver as coisas num diálogo e não na violência, né? Eu quero ver isso no momento em que você sofre isso na pele. E foi exatamente. Então, assim, são alguns cuidados. Ele achou que ninguém estava vendo. E teve gente até que já no momento bateu foto. Né? Então, assim, é extremamente complicado. Aí é o que eu vou falar no livro, a parte séria do livro, que é justamente essa parte didática, essa parte pedagógica, que precisa ter que tomar cuidado com o que nós queremos ser. Você às vezes quer ser um político, aí você quer imitar todos
buscando todos como referência. Você acaba perdendo a sua própria identidade. Isso mesmo. Não perca a sua identidade. Eu sempre, quando eu ando na rua, eu sou o que sou. Eu falo com as pessoas, eu brinco, eu abraço, eu beijo. Não adianta. Você diria que esse é um bom caminho para o político? Ele mostrar quem ele é, na verdade. Seja você. Use das técnicas, mas seja você. Não perca a sua identidade. Ética, técnica, é claro, enfim. Mas ser o que ele é. O que ele é. Eu, por exemplo, eu gosto, e é meu, eu sou um cara muito boêmio, né? Eu gosto de ir pra praia, botar um chinelinho, tocar um violão, né? Sou religioso. Você toca violão também? Toco violão. Olha só, gente. Toco violão. Ele é multi, né? Eu era guitarrista na igreja, hoje não sou mais guitarrista, mas estou na igreja, graças a Deus. Então, assim, tem a minha vida, né? Eu sou eu. No meu momento de trabalho é trabalho, então... Mas eu acho que, em geral, as pessoas têm que ter o seu comportamento e a sua própria identidade para não sofrer uma inflexão e se perder lá na frente. Eu estou conversando com Jonatas Stockler, falando do livro A Arte da Oratória Política, que ainda não foi lançado oficialmente. E você está conferindo aqui, gente, eu não diria uma palhinha, né? É muito mais do que isso, desse livro que logo, logo chegará em nossas mãos. Eu vou ao intervalo rapidamente e volto. Na minha sala eu recebo Jonatas Stockler, estamos ao vivo nessa quinta-feira. Não saia daí, eu volto já já para a segunda parte dessa entrevista. Qual a pauta da reunião? É investimento em propaganda pro ano que vem. Ah, tá. Eu acho que devia cortar bastante. Sério? Claro, a gente não vai vender mais por causa de propaganda, pra jogar dinheiro fora. Doutor Carlos, Oi. Eu queria saber se você vai anunciar a sua casa de praia. Vou, claro. Todos os jornais. E não faz pequenininho, não. Tá faz bom. grande. Ok. Com foto, tá? Tá. Ah, põe anúncio na internet também. Claro. Então, vamos pra essa reunião resolver logo esse assunto aí. Seu Bruce, como é que me e vamos sair do avião? É de avião? Parachute! Chute? Parachute! Acho que é pra chutar isso aí. É pra chutar isso no gol! Ou você se garante, ou a língua derruba você. CCA, inglês e espanhol que você aprende e nunca mais esquece. Em 2010 foi um ano cheio de conquistas. Nós da Dug Ternos desejamos a todos um ano novo repleto de felicidades. Que 2011 seja ainda melhor. Dug Ternos Retiro, Cider Shopping em Angra dos Reis. Eu descobri 2 aparelhos maravilhosos, o Fidgets e o Accent, que fizeram a diferença na minha vida. E aí eu resolvi dar um tempo para mim e me presentear com a Dermoclean. E fui muito bem recebida, adorei o tratamento. E isso acaba virando um vício. Recomendo, melhora muito a autoestima, você se sente bem consigo mesma, é maravilhoso. Conquiste seu lugar na universidade. Venha para o SEDUC, o melhor do maternal ao pré-vestibular. Um sistema objetivo. Matrículas abertas para 2011, com quadra poliesportiva, piscina infantil e laboratórios. SEDUC Cooperativa Educacional Capacidar, em Jacuecanga, próximo ao GDV, 3361-1695 e 3361-1902. O SEDUC aprova nos vestibulares e capacita para a vida. Acesse www.seduc.com.br. Não perca todos os sábados e domingos aqui na Master TV o programa Master Revista Especial de Verão, que mostra para você tudo o que acontece na sua cidade e até mesmo fora dela. Master Revista Especial de Verão, a revista digital da Master TV, aqui no seu canal 10. A Pizzaria Cabana acaba de inaugurar a sua mais nova filial. Ambiente amplo e confortável e excelente localização. Pizzaria Cabana é para você, é para os seus amigos, é para a sua família. Na Pizzaria Cabana, as pizzas são feitas em forno a lenha, massas artesanais, além de picanha na brasa, churrasco e aperitivos variados. Não deixe de saborear. Isso é Pizzaria Cabana.
2010 foi um ano cheio de conquistas. Nós da Dug Ternos desejamos a todos um ano novo repleto de felicidades. Que 2011 seja ainda melhor. Dug Ternos Retiro, Cider Shopping em Angra dos Reis. Seu Bruce, como é que me e vamos sair do avião? É avião? Parachute! Chute! Parachute! Acho que é pra chutar isso aí. É pra chutar isso no gol! Ou você se garante, ou a língua derruba você. CCA, inglês e espanhol que você aprende e nunca mais esquece. Eu estou conversando com Jonatas Stockley ao vivo nessa quinta-feira aqui no nosso programa, na minha sala, lançando ou pré-lançando o seu livro A Arte da Oratória Política, que ainda não chegou às lojas, mas em breve haverá o lançamento oficial em Angra dos Reis. Jonatas Stockley, que é formado em empreendedorismo pela UF, jornalismo pela Universidade Moacir Seredes Bastos em Campo Grande, letras pela Salgado de Oliveira, pós-graduado em Gestão Pública e Educação Pública, ambas pela UF, e mestrando em Segurança Pública pela Universidade da Polícia Federal em Buenos Aires. Ele ainda vai falar um pouquinho sobre esse mestrado dele, mas antes disso, Jonatas, você também fez um trabalho por algum tempo, pelo menos por 5 anos, como assessor de sindicato dos metalúrgicos, é conselheiro político de autoridades aqui na região. E, quer dizer, você tem também toda uma experiência construída dentro desse tema. Pois é, Fabiola, eu sempre digo o seguinte, a pessoa que pretende ou pleiteia qualquer cargo, ela tem que conhecer movimento popular e movimento sindical. São 2 grandes lições que você precisa ter. Eu aprendi muito, tá, com Elinho, o atual presidente do sindicato, o ex-presidente Paulo Inácio Furtuoso, meus amigos, e eu admiro muito o trabalho deles, Aguilar Ribeiro, vice-presidente, toda a diretoria, enfim, por conhecer, não por ser aquela diretoria ou outra diretoria, não se trata disso, se trata de conhecer a política sindical. Foi as portas que se me abriu nesse sentido de conhecer um pouco essa política sindical. É importante isso para todo político? Sim, o movimento de massa, ele é muito importante, o movimento sindical. Eu lembro que nós paramos aí, eu estava lá junto, a BR-101 por 2 vezes, eu participei, fiquei super feliz, quase fui preso, mas... Enfim. Uma realização. Mas uma realização. Eu falei, não, pode me prender, não tem problema não. Mas o fato é que o sentimento de defesa, de união daquele povo metalúrgico, 6 mil trabalhadores na BR-101 lutando, ninguém passa, a não ser um caso de emergência, enfim. Eu achei fantástico, tá? Estava lá presente, participei, me orgulha muito de ter participado desse movimento. Nós participamos do movimento também em Brasília, da Marcha do Trabalhador, sempre que posso estou lá. E eu acho assim, são dois passos importantes, movimento popular e movimento sindical. Eu acho que quem pretende ser ou pleiteia qualquer cargo político, ele tem que conhecer movimento popular, movimento de massa. Como é que você vai conhecer as classes que formam, que estruturam, que fulcram a pirâmide social, se você não começa de baixo? Você vai logo por cima. Elite, né? Não, porque tem político que é isso, ele cria, né, um bonequinho de ventríloco, ele cria uma imagem de um político, ele cria um político da noite para o dia, empurra lá, mas esse político ele não viveu movimento popular, esse político nunca foi presidente de associação, ele nunca foi presidente de entidade, ele nunca viveu movimento sindical, ele não sabe o que é isso. Não conhece as diversas vertentes. Não conhece. Para lidar com as questões públicas. E são pilares importantes para que isso possa dar um embasamento para que o político lá na frente, ao assumir um cargo público, ele possa pensar, não, peraí, o povo necessita disso, porque eu lembro que quando eu fui do movimento popular, nós fizemos um manifesto na rua, solicitando isso, reivindicando aquilo, a gente sabe disso. Eu estou vindo de Buenos Aires e eu lembro que todas as vezes que eu saía do hotel e pegava o metrô, que era o Subter, né, até a universidade, até a Polícia Federal, a gente tinha um movimento, 1 ou 2 movimentos da rua. O povo faz movimento mesmo, panelaço, apitaço. Este movimento popular é que não pode acabar. Porque quando o movimento popular, muitas das vezes, fica subserviente
aos interesses capitalistas, aos interesses governistas, acaba perdendo a identidade e a soberania. E quando você perde a identidade e soberania, a gente cai naquele problema outrora que nós falamos agora há pouco. Você acaba perdendo a lógica principal, o teor principal, né, a ação principal que se propôs a construir um movimento popular. Então, é isso que não se pode se perder. A gente precisa entender. Não é fazer oposição gratuita, não é isso. É você, justamente, clamar, reivindicar, quando você entender que precisa realmente chamar a atenção das autoridades, criar eco, gritar para que possa ser ouvido. Essa liberdade de expressão é uma ferramenta fundamental e que ninguém, em lugar nenhum do mundo, pode perder. Bom, agora, até esse tipo de movimento precisa se aprender também a usar de ética. Tem que usar de ética, concordo com você. Eu acho que não é pela violência, mas é pelo movimento em si. Por exemplo, o apitaço, eu sou favorável ao apitaço, eu sou favorável ao panelaço, né? Pegar a panela aí para o meio da rua, bater. Você não está agredindo ninguém, você está chamando a atenção, você está evocando um direito que é a liberdade de expressão. Mas no Brasil isso tem sido reduzido cada vez mais? A muito população reduzido. tem sido... O brasileiro parece... Em detrimento gosta... do próprio povo, em detrimento do próprio povo. Mas por quê? É isso que eu estou falando para você. Está se perdendo a soberania e identidade dos movimentos populares por conta de uma ingerência capitalista, de um interesse maior da pirâmide. A elite não se interessa, aliás, a elite no Brasil nunca teve interesse, aliás, a elite em lugar nenhum no mundo nunca teve interesse que o movimento popular tivesse a sua soberania a tal modo que pudesse ir para as ruas, poder clamar, poder gritar, poder reivindicar, porque todas as vezes em que nós fizemos isso, e eu sou presidente da União Municipal dos Estudantes de Angra, posso falar com propriedade, todas as vezes que o movimento da juventude fez isso, nós derrubamos o presidente da República, né? Eu lembro que em 2007, Fabíola, eu encabecei um movimento que nós queríamos mudar o presidente da Cultuar, e nós mudamos. Botamos o bloco na rua, fizemos o manifesto e o prefeito nos atendeu. Então, é assim. Então, assim, você conquistar as coisas, muitas das vezes, não tem outro caminho. Às vezes o diálogo não funciona. O caminho bom é o diálogo. Vai ter que ser no grito mesmo. Vai ter que ser no grito, vai ter que ser na crítica, vai ter que ser no apitaço, vai ter que ser no barulho, para você poder chamar a atenção dos governantes, da autoridade, ela acordar e dizer assim, não, realmente a Fabíola tem razão, o Jonathan tem razão, é melhor mudar, é melhor fazer a transformação necessária para buscar qualidade nesse setor. Bom, e você continua, como você falou, está presidindo a UMEAR, que é a União Municipal dos Estudantes de Angra dos Reis, e também participa na AMPAI, que é a Instituição dos Idosos, quer dizer, você continua sempre se envolvendo nesses movimentos de alguma maneira. Eu não consigo ficar fora do movimento. Eu vou ser sincero para você. Eu gosto muito do movimento popular. Eu me identifico com o movimento popular. Eu acho que o movimento popular... E não o assistencialismo, a gente precisa tomar cuidado. O assistencialismo, para qualquer governo, ele não é muito benéfico. Mas o assistencialismo para uma entidade de classe, de movimento popular, ele tem uma importância grande, porque o assistencialismo para o movimento de classe, o movimento social, ele é contínuo. Para o assistencialismo para o movimento governamental, ele é intermitente, ele se interrompe em alguns momentos da sua carreira. Então eu penso que o movimento popular no Brasil e o movimento popular em Angra, ele tem uma importância muito grande. Quantas e quantas pessoas nós conseguimos ajudar? É com cesta básica, é com roupa, é com eletrodoméstico, é com pedido de casa. Eu peguei um caso, agora recentemente, de uma moça com trombose nas duas pernas, obesidade mórbida, pressão alta, morando sozinha. Aqui em Angra? Em Angra, para morar, numa casa que estava quase caindo. Nós acionamos o Ministério Público, acionamos a Prefeitura foi lá, resolveu o problema na perna dela, com bota de urna que não tinha, né? A questão de uma cirurgia para ela também, que ela obesidade mórbida, e a casa dela, derrubaram a casa dela. E há a promessa de levantar a casa dela. Aí eu te pergunto, se eu não ganho no grito, se eu não pego esse caso para resolver, se eu não vou para o movimento, se eu não clamo nos meios de comunicação. Quer dizer, a gente tem que expor assim, olha, isso pode trazer escândalo para o seu nome político, então resolva isso. A coisa às vezes funciona, Fabíola, falando assim, mas às vezes não funciona. Ela, por exemplo, esta moça, que inclusive é evangélica,
Ela falava no depoimento, estava tão desesperada que ela falava no depoimento dela assim: Jonathan, eu vou me matar. Se você sair daqui chorando, você sair daqui hoje pela madrugada, eu vou me matar. Eu já tentei uma vez, já rasguei o pulso e vou tirar minha própria vida. Aí eu falei, não, esse não é o caminho. Esse não é o caminho, vamos resolver. Enfim, então assim, não pedi por mim. Estou feliz? Estou feliz. Se amanhã... E aí é que está a questão do político. Não me interessa em quem ela vai votar. É isso que a gente tem que ter em mente. O que é mais importante... O que é mais... Esse é o ponto. O que é mais importante... O que é mais importante, Fabíola, é que ela está bem. Isso é que é importante. Eu nem tenho... Quase não a vejo. Né? O mais importante é que ela está bem. Então, assim, quem se propõe a esse cargo eletivo, cargo político, põe uma coisa em mente. Faça sem olhar a quem. Depois você vê. Se vier algum bônus político, amém. Se não vier também, amém. O mais importante é você deixar de fazer por interesse. Ninguém leva nessa vida, ninguém leva patrimônio nenhum. Bom, o que se leva dessa vida são as suas ações. Não vou discutir isso aqui agora, mas se fosse época de ditadura, o Jonathan estava preso. Né? Com certeza. Alguém já estava me esperando ali. Bom, gente, são muitos assuntos com o Jonathan Stockley. Um tempo da nossa sala seria pouco, mas a gente faz essa parte hoje. Quando o livro for lançado, a gente conversa mais um pouco com ele, mas não vou terminar ainda não, ainda tem mais alguns pontos. Entre eles, falando aí ainda sobre o seu livro. A parte da didática, você vem abordando também algumas frases, por exemplo, que alguns políticos, ou todos, entre aspas, colocam, como por exemplo, nós estamos trabalhando nesta obra, ou estamos fazendo isso aqui. Essa questão do gerúndio, muitas vezes, no discurso desse político, você aborda esse ponto, por exemplo? Outros como, por que as